uma série de mensagens sobre a obediência. Então, ele ressalta o seguinte na última frase do cântico, né? Até que o mundo possa ver a tua glória em meu rosto brilhar. São verdades que algumas vezes elas são bem distantes da nossa realidade. Até que o mundo possa ver como é fácil. O mundo não nos enxerga. É fato que todos nós acompanhamos a abertura da Olimpíada deste ano, e ali eles mexeram com coisas muito sérias, coisas espirituais, coisas sagradas, coisas que não deveriam mexer. Mas se eles mexeram, é porque tem algum valor. Não teria sido escarnecido aquilo que não tem valor. Então, acrescenta à igreja uma responsabilidade maior. Fazer com que as pessoas não se esqueçam do valor. A primeira coisa que eu percebi que eles queriam desmistificar, até por conta de toda a natureza daquele evento, é de que Deus é um Deus banalizado. E essa palavra banal quer dizer normal. E Deus não é normal. Deus é sobrenatural. A segunda coisa, o sagrado de Deus foi profanado. Foram exaltados ídolos, demônios. Mas, ainda assim, a memória de Cristo estava naquele lugar. As pessoas sabem. E nós precisamos exaltar a memória de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, ela está sendo perseguida. E nada mais do que cumprimento de uma promessa. A igreja está sendo esmagada. Nada mais do que o cumprimento da promessa. Os servos, os fiéis, têm sido cada dia mais visível e notório a nossa luta para viver, falar dos nossos valores, mostrar às pessoas o Cristo que nós carregamos. Não mais numa cruz morto, nem pendurado numa correntinha, nem gravado numa tatuagem, nada disso. Mas no nosso coração. Um coração que agora não é mais um coração qualquer. O teu coração hoje, você que é a igreja de Jesus, o teu coração agora pertence a Jesus. Então deixa eles falarem, fazerem o que quiserem, eles darão conta segundo a medida da justiça de Deus, mas eu disse isso e repito, esse Deus é o Deus da graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus da minha igreja, é o Deus da minha vida, é o Deus deste lugar. Obediência está associada à misericórdia. Porque quando nós desobedecemos, logo deveríamos ser castigados. E algumas pessoas têm uma visão do Pai, ainda do Velho Testamento, de que todas as vezes que desobedecer era castigado ferozmente, de uma maneira muito dura. Tem quem diga que o Pai do Velho Testamento não é o Pai do Novo Testamento. Isso é uma loucura, porque Deus é imutável. Não existe variação nesse Deus. Nem pela cultura, nem pela minha hermenêutica, tradução, a minha interpretação. Não existe variação pelo tempo. O tempo passa, o tempo voa, mas Jesus continua numa boa. Essa riminha fui eu que inventei agora, para você entender o negócio. Você consegue entender? Se você passar mais 2000 anos, Jesus vai ser o mesmo. Jesus, o Filho de Deus, o Altíssimo Santo, que desceu do céu. Como está lá no livro de João, no capítulo 6. Que deixa agora a sua glória e se torna homem, habita entre nós, mas não pecou. Não fez nada errado, mas mesmo assim fez o quê?
foi para a cruz. A cruz era o sinônimo de maior castigo. E quem castigou Jesus foi o meu pecado, não foi o Pai. Se você ainda tem dúvida a respeito de um Deus a quem você deve seguir, este Deus você deve seguir. Um Deus de misericórdia. Eu ainda preciso lembrar vocês que obediência, além de misericórdia, está ligada aqui à justiça. E todas as vezes que nós olhamos a justiça do reino, existe contrapartidas. Eu faço alguma coisa, Deus me faz outra. Vamos treinar. Obrigado, amado irmão. Vamos treinar. Aonde tem pecado, qual é a contrapartida de Deus? Tem graça. Não superabundou ainda não. Aonde tem pecado. Pecado, não pecado. Aí, abundou o quê? Aonde tem muito pecado. É isso aí. Aonde tem gente doente, tem o quê? Cura. Aonde tem gente deprimido, triste, aqui tem o quê? A alegria. Irmão, vocês já sabem tudo. Aonde tem gente afastada de Deus, aqui está quando? Perto. Isso é bondade, gente. Ele não olha para o que você faz. Porque se ele olhar para o que eu faço, eu não mereço. Se ele olha para os meus erros, a minha falência espiritual, se ele olha para o meu pecado, eu não mereço. Eu continuo não merecendo. Mas, pela graça, eu sou salvo. E aonde tem, meu irmão, Jesus, tem misericórdia e bondade. São elementos ligados à obediência. Eu queria ainda lembrar que, ligado à justiça do reino, além da compensação, tem prêmio. Compensação é uma coisa. Mas prêmio é alguma coisa que alguém vai me dar e ninguém mais vai o quê? Tirar. Vamos lá, para quem está longe de Deus e optou em morrer e ficar longe de Deus, qual é o prêmio? Ficar longe de Deus, a condenação eterna. Agora, qual é o prêmio para aqueles que optaram em viver perto de Deus? A vida eterna. Não é difícil nós lembrarmos dos nossos valores. Nós precisamos apenas lutar por isso, colocar isso em prática. Traçar, cada um na medida da sua capacidade, da sua criatividade, da excelência da palavra de Deus no seu coração, fórmulas para que o outro veja brilhar em você a glória de Deus. Não é assim a frase? Coloca, por favor, Daniel, a frase, a última frase do cântico que nós acabamos de entoar ao Senhor. Quando que eu devo fazer isso? Sempre. Mas até quando? Até que o mundo possa ver o quê? Tua glória em meu rosto brilhar. Essa deve ser a sua oração. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque já temos elementos o suficiente para sairmos daqui, Senhor Deus, lutando contra um mundo que jaz no maligno. Está mergulhado na cultura, nas tradições, nas religiões, nas ideologias, nos sentimentos, Senhor Deus, que conduzem o homem para a morte eterna. Mas nós precisamos fazer o mundo ver. Precisamos fazer o mundo enxergar na nossa vida a tua glória. E para isso, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, nesse momento, nos ajude a aprender mais sobre obediência. Nos ajude, Senhor Deus, a sair daqui aptos para colocarmos em prática a tua palavra e crescermos até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Já fiz essa referência, eu quero convidar os irmãos assentados como vocês se encontram no livro de João, capítulo 6, versículo 38.
faremos a primeira leitura nessa manhã. Faremos 3 leituras. Em João 6,38, nós vamos ver primeiro a natureza da obediência de Jesus. A natureza da obediência de Jesus. Será que apenas esse versículo é suficiente para traduzir toda a teologia de Cristo em relação à obediência? Não, não é. Mas eu posso garantir aos irmãos que vai te dar uma referência, um norte, para que você, se interessando, busque outras referências e essas referências possam conduzi-lo à natureza da obediência de Jesus. Nós já falamos na nossa parte introdutória que a misericórdia e a bondade, que são atributos de Deus, nós conseguimos enxergar isso, faz parte de um outro momento dessa relação do homem com Deus. O homem encontra Deus como um ser superior, então é soberania, a autoridade de Deus está em Deus porque Ele é o Criador. Mas agora essa criatura foi afastada dessa relação com Deus por conta do seu pecado, ou seja, a desobediência. E aonde nasce a obediência? No coração de Deus. Não é muito claro isso. Não há nenhuma referência assim, aí Deus é obediência. Não, mas as coisas que estão ali, cercando todo o pano de fundo do pecado, é a santidade. E a santidade está diretamente ligada àquilo que é eterno. E o eterno, que é Deus, está ligado à obediência. E aí vamos lá, João 6,38. Vamos ver a natureza disso. Porque eu desci de onde? Tá claro? Qual foi o homem que passando na terra não pecou? Qual o nome dele? Jesus e Deus é uma pessoa só? Eu e o Pai somos um. Logo, Jesus é Deus, Deus é o quê? Jesus. Está claro isso? Para muita gente não. Se você associar a segunda pessoa da Trindade, Trindade está relacionada à santidade, você vai entender que essa pessoa não poderia ter outra natureza a não ser a natureza daquele que é Ele mesmo. Porque senão seria uma ação contraditória, filosoficamente improvável. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que desassocia uma coisa da outra e carrega isso para a natureza humana. Bem, eu tenho agora Jesus. Se essa natureza morreu, eu agora tenho a mesma natureza de Jesus, eu tenho a capacidade de obedecer a Deus como Jesus obedeceu. Eu preciso entender isso. Não fica só em Jesus a obediência. Com um novo nascimento, a minha natureza, aquela que estava marcada pela desobediência, ela morre e nasce a natureza de Cristo. E qual é a natureza de Cristo? Essencialmente, obediente. Eu queria apenas fazer uma pergunta, porque com o advento da internet, os que costumam acessar, de vez em quando aparece a cara de alguém e uma caixinha para fazer uma pergunta, não é assim? E aí uma porção de gente responde, ou então você faz pergunta, a pessoa está lá andando de cavalo, você pergunta assim, o cavalo é grande? Às vezes tem pergunta que tem nada a ver, o cavalo corre? O cavalo tem 4 patas? Para mim são perguntas que não têm a menor relevância. Mas para quem faz, se ele pergunta, o cérebro produz um efeito que é o da dúvida. Então é necessário eu perguntar. Para que a verdade se torne verdade, eu preciso eliminar a dúvida. Se eu não eliminar a dúvida, eu não acredito na verdade. Qual é a dúvida? Será que eu sou capaz de viver uma vida em obediência? Essa é a dúvida. A dúvida de qualquer bom cristão. Será que eu consigo viver uma vida de santidade? Essa é a dúvida. A vida de qualquer bom cristão. Deve ser a preocupação de qualquer um que nasceu de novo. Nasci de novo e agora? Vou ficar assim até quando?
Então eu preciso compreender que agora essa natureza, que não é terrena, aonde que surge a obediência? Leiam de novo. Porque eu desci de onde? Então a obediência veio de onde? Do céu. E agora, essa obediência que veio do céu, que se tornou carne através de Jesus, eu convido essa pessoa a fazer parte da minha natureza. E quando ele entra no meu coração, isso é obra minha. Eu preciso matar a minha natureza e deixar que a natureza de Jesus cresça dentro de mim. Então, quanto maior for a natureza de Cristo, o meu relacionamento com a natureza de Cristo, mais obediente a Deus eu vou ser. Compreenderam? Compreenderam? Agora eu vou para a segunda pergunta da caixinha da manhã. Se a primeira preocupação é se eu consigo fazer, quanto eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Você já nasceu de novo? Você sabe o que é necessário para nascer de novo? Reconhecer que você é pecador. Se arrepender dos seus pecados. Confessar a Ele para que Ele seja diariamente perdoado dos seus pecados. E agora, a partir desse momento, essa luta constante te faz ter um crescimento de relação com esse Deus, que vai te tornar, deixando de ser menino, um homem adulto, capaz de entender coisas ainda maiores, nesta justiça deste reino, que é baseado na misericórdia e na bondade. A dificuldade que algumas pessoas têm de abandonar o pecado, não significa que ele não entenda que ele está no pecado. Não significa que ele não vá ser salvo. Pelo contrário, acreditamos que muitos de nós seremos salvos ainda com a porção de coisa errada. Não deu tempo. Não fomos capazes de resolvê-las. Não tivemos eloquentemente argumento da palavra para nos tornar tão puro, tão sensível a ponto de abandonar o que é errado e fazer o que é certo. Mas, se nós temos a percepção de que a obediência desceu do céu, para onde vão os obedientes a partir do momento em que recebe esta oportunidade através de Jesus? Voltarão para onde? Para o céu. Lembra da compensação? A compensação é você ter uma vida melhor aqui na terra. Obedeceu, você tem uma vida boa na terra. Desobedeceu, você tem uma vida ruim na terra. Agora, e o prêmio disso? Lembra que eu falei que não é compensação? Céu não é compensação, mas tem prêmio. A justiça de Deus tem prêmio. Qual é o prêmio? Você vai para onde? Para o céu. E aí a terceira pergunta da caixinha da manhã. Você vai para o céu? Pastor, eu vou para o céu. O que te garante que você vai para o céu? É porque você está lutando para ser obediente. Quantos estão lutando para serem obedientes ao Senhor? Até que o mundo veja a sua glória em quem? Brilhar em você. Quantos estão nessa luta? Levanta assim. E agora prepara o glória. Jesus te ajuda a ter vitória. Jesus me ajuda a ter vitória. Caramba, pastor, agora eu cheguei a uma conclusão que é uma coisa que eu achava que isso era só negócio de crente. Qual, irmão? Aonde estiverem pessoas falando desse Jesus, ali que eu quero estar. Onde tiverem pessoas falando de coisas que não são de Jesus, ali eu não vou ficar. Porque quanto mais eu ouço de Jesus, quanto mais semelhantes pessoas, falhas, pecadoras, mas preocupados em fazer com que o mundo veja a sua glória brilhar, ali eu quero ficar. Que aí um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te, irmão. Ninguém vai conseguir sozinho. Se você não tem conseguido perceber isso, essa é a razão da igreja. Um ajudando o outro,
nas suas falhas, nas suas dificuldades, um Deus de misericórdia. Um ajudando o outro para que nesse tempo em que você ainda não consegue fazer sozinho, Deus de bondade, você consiga, através da coletividade, ser semelhante a Jesus. Ninguém é diferente aqui. Certamente, algumas vezes nós achamos que este é maior do que esse, que 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 é maior do que esse. Não. Todos somos servos de um Deus que está preocupado em exercer diariamente sobre a minha vida a misericórdia e a bondade. Que coisa maravilhosa. Eu gosto de Jesus. Eu sempre afirmo isso com muita emoção. Porque ainda que algumas outras pessoas e algumas outras coisas me atraem para Deus, irmão, não tem nada melhor do que o próprio Deus desceu do céu e falou para mim assim: se você me colocar no seu coração, eu vou te levar para o céu. Mas a segunda verdade que eu quero trazer nesta manhã aos irmãos, baseado neste versículo, e como eu disse que eu tenho outros 2 textos para nós lermos, eu preciso avançar. A obediência não é fazer o que nós queremos. Repita comigo assim: não é fazer o que eu quero. Mas fazer o quê? Aonde é o parâmetro? Aonde está a referência? A sua vida inteira, Jesus foi obediente ao Pai. Embora isso nem sempre tenha sido fácil de enxergar, mas nos textos bíblicos você consegue perceber que desde pequeno, lembra do episódio de Jesus no templo? Eles saíram de casa, foram para o templo, chegaram no templo, ficaram ali um momento, de repente era muita gente, não podia ficar muito tempo no templo, e a família foi embora. No meio do caminho, perceberam que Jesus não estava. Aproximadamente, os escritores definem em torno de 12 anos, um junior, um menino. E Jesus foi esquecido aonde? No templo. Já quase no final da tarde, Maria vai e pergunta: José, cadê Jesus? E Jesus sumiu. Jesus não estava com eles. Jesus estava onde? Na casa do Pai. Irmãos, esta é uma das experiências mais importantes de Jesus. Jesus ali define 3 coisas. Primeiro, eu não vim do céu para fazer o que eu quero. Você sabe que você não nasceu para fazer o que você quer? Tem gente querendo viver uma vida absurdamente controlada pelo seu egoísmo, controlada pela vaidade, controlada pelos outros. Ele se compara todo dia. A baixa estima dele é tão grande que ele olha para ele e fala assim: não, hoje não vou assim não. Eu vou pintar meu cabelo de verde, vou botar uma blusa cor de abóbora, uma calça branca, um sapato verde, escuro, só para combinar, na paleta de cor. E ele sai na rua querendo chamar a atenção de todo mundo. Porque o coração dele não está bom, a cabeça dele não está boa, não tem nada bom com ele, então ele quer o quê? Que as pessoas o enxerguem. É muito comum nós vermos isso em adolescentes. Em pessoas que estão entre aquela fase de decisão do ser adulto, do maduro ou da criança infantil. E há uma confusão genérica. Quando uma única palavra pode desestabelecer, desestimular, desestruturar, e perdemos aquela pessoa. Há uma quantidade de interesses envolvido nisso. Envolvido no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido cultural, no sentido financeiro, econômico, onde as pessoas vendem muita coisa
E tudo está ligado a isso. Essa é a sociedade que você vive. Mas, aos 12 anos, Jesus estava preocupado com uma coisa. Em saber se o que eles estavam falando do pai dele era o quê? Verdade. Jesus ficou lá. Essa é a percepção que eu tenho do texto sagrado. Ouvindo aqueles homens contando as histórias de Deus, e de repente Jesus levantava a mão e disse assim: ei, não é assim não. E os doutores da lei perguntavam: e como que você pensa que é? E Jesus falava como era, com autoridade, porque ele desceu de onde? Do céu, ele sabia como era. Aqueles homens imaginavam que era. E queriam que o surto da sua imaginação fosse a verdade daquele povo. Por isso eles estavam todos perdidos. Mas Jesus sabia como era. Ele tinha visto, ele tinha experimentado. Ele era essencialmente o que aquelas pessoas estavam procurando. E aquilo fazia com que quem estivesse ouvindo Jesus identificasse que Jesus tinha autoridade e era profundo no que ele falava. Já com 12 anos, imagine com 30. 30 era um momento excepcional de Jesus. O cara passava, Jesus mandava uma porção de gente, carregava multidões. Percebe que a obediência te faz ser diferente? Ela não é um elemento que você coloca dentro de você, ela nasceu dentro de você através de Jesus. Você não pega, agora eu vou tomar uma dose de vitamina B12. Não, você não toma uma dose de obediência. No momento que Jesus entrou no teu coração através do novo nascimento, você produz, através do seu relacionamento com Jesus, o quê? Obediência. E as pessoas veem na tua vida autoridade. Você consegue parar as pessoas para te ouvir, porque elas imaginam que você experimentou. Elas pensam do jeito delas que Deus é daquele jeito. Você não, você sabe que alguém saiu do céu e agora mora onde? Mora aqui, cara, mora no teu coração. Está pertinho da gente. Tem forma. Aleluia. Tem forma isso. Isso não, para alguns isso é um absurdo. Deus não é espírito, pastor? É. E como que tem forma? É você que dá essa forma. Eu não sei como que está o teu coração, mas eu sei que ele está no meu. Eu tenho forma. Eu sou assim. Eu não preciso copiar alguém, eu não preciso mudar, eu não preciso menosprezar as minhas características pessoais, eu não preciso dizer A ou B é o mais importante, carregar a culpa, nada disso, porque essa forma agora me dá sentido. Você consegue entender que a obediência faz você ter sentimento? Ninguém obedece a Deus sem sentimento, sem ter sentido. Pastor, eu estou agora ficando preocupado, ou preocupada. Tem hora que eu não sinto mais nada. Mas a culpa não é sua. E eu garanto a vocês que muitas vezes essa confusão acontece porque você esquece de que não pode querer fazer a tua vontade. O que faz a gente esquecer que nós temos sentimento é quando nós assumimos o papel de Deus na nossa vida. E qual é a primeira característica de quem assume o seu papel como Deus na sua própria vida? Eu é que mando. Faço a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Esse nariz aqui é meu. Não, irmão. Aquele que não perder a sua própria vida por amor a Cristo não vai ganhar nada. Aquele que não abrir mão, que não renunciar,
que não abdicar. Abdicar quer dizer deixar para lá. Não vai ganhar a vida eterna. Então, obediência é ter conceito, não é ter consciência. Por qual diferença? Porque se eu tenho consciência, eu faço a hora que eu quero. Se eu tenho conceito, eu sei que eu tenho obrigação de fazer. Eu não posso mais eu querer. Eu preciso acordar pedindo ao Senhor assim: Senhor, eu não quero mais querer nada que o Senhor não queira. Eu não quero fazer mais nada que o Senhor não queira. Eu não quero agir de forma diferente da maneira como o Senhor deseja. Essa é a luta daqueles que querem ver a glória de Deus no seu rosto brilhar. Se no domingo passado, se você não teve oportunidade, está gravado, você pode voltar lá e assistir, você vai ver que uma das minhas falas, aqueles homens que foram descritos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que foram alguns personagens, eles deixaram de ter vontade própria para chegarem aonde chegaram. Abraão deixou de ter vontade própria. Noé deixou de ter vontade própria. Enoque deixou de ter vontade própria. Ah, mas Jesus conseguiu porque era Deus, mas Abraão não era Deus. Noé não era Deus. Elias, estou fazendo um estudo para o mês de setembro, se eu estiver enganado, talvez eu consiga terminar, sobre Eliseu. Gente, o cara chega para o maior profeta da terra e diz assim: quero porção dobrada do teu espírito. O cara é zoeira da cabeça. Depois de Jesus, no Novo Testamento, as pessoas confundiram Jesus com dois personagens do Velho Testamento, Moisés e Elias. Um que representava a lei e a outro o profeta. E alguém no tempo dele vira para ele e fala assim: eu quero fazer 2 vezes mais do que você fez em nome de Deus. Eu falei: cara, eu quero entender o que estava no coração desse cara aí. Se já uma vez já é difícil, imagine quantas? 2 vezes. E sobe Elias e cai a capa. E eu não vou contar a história não, senão eu vou pregar as mensagens de setembro, uma coisa assim maravilhosa. O projeto de Deus para a tua vida não é a tua vida, é a vida dele em você. Quando você permite isso acontecer, irmão, a palavra ligada à obediência é sucesso, vitória, conquista. E palavras associadas à desobediência: tristeza, derrota, fracasso. Não tem como ser diferente. Mas esse versículo vai me levando a uma última conclusão, que se não é o que eu quero, alguém tem que querer por mim. Quem? Olha o que o texto diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Leiam, por gentileza. Mas a vontade. Quem é que enviou? O Pai. O Pai que enviou. Agora eu vou falar uma coisa para você, você vai anotar, os que puderem. Senão depois você pede a irmã Michele, que eu mando para ela para rodar para mim o sermão. Você pede: Michele, manda o sermão para mim. Aí eu te mando o esboço. Tá bom? Se você preferir assim, você pode fazer uso disso, que a Michele tem lá. Todo domingo, ela me pede assim: manda até 6 horas, o da quarta-feira. E de manhã até 8 horas, para dar tempo dela rodar aqui o esboço do sermão. Então, se você quiser, primeiro, quem enviou foi o? Para quê? Primeiro, vamos entender. Jesus sai do céu para nascer. Nascer tem sentimento, sofrimento. Mas a grande coisa que está ligada ao nascimento, sabe o que é? É festa.
É muito comum vocês verem hoje na internet, quando vão fazer aquelas chá de revelação, fica uma pessoa com uma bomba azul e outra com uma bomba o quê? Rosa, né? E aí a pessoa vai falar, é menino. Aí o cara, pá, a história sai o quê? Aquela fumaça azul. Ou então, é menina. Aí, pá, sai a fumaça o quê? Rosa. Então, beleza, nós temos aí essa identidade. Nascer tem que ter festa. Todo dia que você peca, você morre. E todo dia que você se arrepende do seu pecado, tem que ter o quê? Festa. A minha pergunta para você é o seguinte: você faz festa quando você se arrepende do seu pecado? Sabe por que é legal a igreja? Porque quando nós chegamos aqui, eu me lembro do que eu fiz na segunda-feira, na terça, na quarta. E vai chegando na quarta, eu falo, eu tenho que ir à noite na igreja, porque eu tenho que renovar. Quais são as duas palavras ligadas à obediência? A misericórdia e a bondade de quem? Aí eu venho e renovo isso. Aí passo na quinta, mas eu lembro que eu fiz na quinta. Na sexta, você não tem amnésia, irmão. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você faz. Mas quando eu chego no domingo, isso parece ser muito infantil, mas eu sinto uma alegria, de uma maneira tão sobrenatural, que me dá sobrevida, ou seja, ele alimenta a minha vida para eu viver de novo a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta. Então hoje, eu celebro, eu faço festa, porque eu sei que o Senhor, por conta da sua misericórdia e da sua bondade, Ele me perdoou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando eu me uno aos meus irmãos, eu celebro com alegria a bondade e a misericórdia do Senhor. Você quer que o mundo veja a glória? Você quer que o mundo veja? Até que o seu rosto seja visto em mim, e a sua glória em meu rosto, até que todo mundo veja a tua glória em meu rosto, o quê? Você quer que o mundo veja a glória de Deus brilhar? Irmão, celebre a sua alegria, irmão. Celebre a sua alegria. E não é alegria porque você ganhou um pouquinho mais, ou alegria porque você ganhou um carro novo, ou alegria porque você estava doente e ficou bom. Não, irmão, porque Jesus perdoou os seus pecados. Celebre a sua alegria, que você venceu o pecado, que você deixou a desobediência, você tratou aquilo que estava aberto no coração, que, irmão, ó, o psicólogo não vai ajudar, o psicanalista não vai ajudar, o nutri não vai ajudar, o nutrólogo, que tem relação com as outras 3 matérias anteriores, a sua física na academia, são tudo elementos necessários para bom funcionamento do corpo. Mas se aqui não estiver bem, irmão, nada vai funcionar. Tem gente fazendo tudo para o corpo ficar bom. Às vezes até eu fico preocupado, pastor, vou botar botox. Vai, alma. Aonde? Aqui, tem uma pelanca aqui caindo. Aqui. Aqui no papinho. No glúteo. É, irmão? E a irmã está cuidando da sua alma? Porque se porventura esta noite vierem pedirem a tua alma, o que você vai dizer? Lembra do homem rico que tinha uma opção de celeiro? Lembra da parábola? E se essa noite pedirem a tua alma, o que você vai falar? Ah, não, eu fui botar botox. Pastor, o senhor concorda com a marquinha? Preocupação essa que não devia ser do pastor. Pastor, olha só como está a pelanquinha aqui. Ó. Lá em casa os meninos, como meus filhos são maravilhosos. Eu adoro. Eu confesso aos irmãos que cada dia um me surpreende de uma maneira diferente. Esses dias o meu mais novo, o Lucas, chegou lá, fez assim, toca aqui. Eu tinha acabado de pagar a academia para ele na segunda-feira, isso era quarta. Quantos dias na academia? Vai, toca aqui.
Aí, para não desanimar, né, o papai foi lá e, caramba, tá fortinho. Meu interesse é aqui, ó. Vocês olharem, aqui tá durinho, mas aqui tá assim. Os três são maravilhosos, irmão. Aí eu virei para ele e falei assim, toca aqui. Aí ele veio aqui embaixo, fez assim. Sabe aquela coisa do gordo mole? Né? Aí ele falou assim, tem jeito? Falei, tem mais não, filho. Tem mais jeito não. A gente tem essa percepção no mundo espiritual, que a gente começou a orar hoje, a gente já está forte. A gente começou a ler a Bíblia agora, pastor, acabei de ler o Novo Testamento. Quantos livros você leu? Ele 30. Novo Testamento, 30. Está sobrando um livro aí, irmão. Não, pastor, eu vou para o seminário. Tu vai para o seminário para fazer o quê, irmão? Pastor, isso eu ouvi pouco antes de começar o culto. Pastor, eu estou doente. Eu vou orar pela irmã. Orei. Ela, não, mas eu vou num lugar onde tem revelação. Deus vai curar o meu olho. Eu falei, ué, então não valeu a minha oração. Deus já te curou, irmã. Em nome de Jesus. E não é por mim não, porque essa autoridade vem de quem? De Deus. E não nasceu em mim, veio do céu. Eu só quero a bondade e o quê? E a misericórdia. Eu só preciso da bondade e da misericórdia. Eu só preciso da graça. Eu só preciso da graça de Deus. O resto, irmão, vai passar. Se com botox, sem botox, se fortinho, se molinho, vai passar. Todos nós vamos passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E os que tiverem a sua vida nesta palavra, receberão o prêmio, que é o céu. Amém? Feche os seus olhos, querido. Exercite a palavra de Deus. Porque qualquer que anda sem alimento, morre, fica fraco. E a palavra de Deus é alimento. Alimento diário que te faz crescer na justiça de Deus. E à medida que nós exercitamos a justiça de Deus, nós experimentamos a sua bondade e a sua misericórdia. Que Deus nessa manhã possa alegrar o seu coração. Porque além de alegria, irmão, o Senhor tem esperança para você. Quem sabe nesta manhã hajam vidas, além das que já estão conosco, sendo abençoadas, precisando dessa esperança. Até que o mundo veja a glória de Deus brilhar no meu rosto. Se você deseja que a glória de Deus brilhe, ou continue brilhando, ou brilhe mais e mais na tua vida, meu irmão, eu te convido a colocar-se de pé e a celebrar juntamente conosco, a cantarmos ao Senhor, a adorarmos ao Senhor, por esse Deus que tem todo dia cuidado de mim e de você. E se você não tem esse Deus, se por alguma razão você está afastado ou longe desse Deus e gostaria de manifestar o desejo de colocar a sua vida de novo no altar do Senhor, na presença do Senhor, quero te dar a oportunidade. Acene assim e diga para mim, pastor, ora por mim, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, pastor. Preciso das suas orações. Eu preciso continuar nessa caminhada até que o Senhor esteja comigo eternamente no céu. Você gostaria desta oração? Levante a sua mão. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Deus o abençoe, Leozinho. Alguém mais? Deus abençoe, irmã. Pai bondoso, nós erguemos as nossas mãos aos céus, porque sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro. Nos ajude, Senhor Deus, a obedecer mais a Ti. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todos sempre.
e como cantamos, que o mundo veja a tua glória brilhar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.